palavra é sua, presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todas as advogadas, todos os advogados. Cumprimento o professor Francisco em nome da subseção de Salto e desde já agradeço pela disponibilidade. Muito obrigado, professor Romeu, por mais esse evento realizado. Professor Rui, nosso atual conselheiro recém-possado, muito obrigado pela participação. E eu tenho certeza que vai ser uma palestra com um tema que é a tendência, né? Que é a gestão de conflitos, né? Muito proveitosa e vai trazer muita atualidade para nós aqui. Muito obrigado. Fique à vontade, professor Francisco. Muito obrigado. Gostaria inicialmente de agradecer o contato do Rui, agradecer ao professor Romeu, o doutor Juliano, por essa oportunidade aqui junto à OAB, realmente uma satisfação muito grande. Durante esses últimos anos, eu fui fazendo uma série de amizades virtuais, né? E as amizades são decorrentes desses encontros aqui que a gente faz. Então, no final, fica tudo de bom, né? Como a gente estava conversando antes, eu acho que é um sistema que acabou vindo para ficar realmente, esses encontros virtuais, e é uma satisfação muito grande estar aqui presente com vocês. Eu vou compartilhar alguns slides e para que a gente possa seguir melhor aqui a apresentação. Tá? Então, se vocês me permitem, eu vou fazer o compartilhamento. E a ideia é a gente falar sobre a comunicação e gestão de conflitos junto com alguns princípios de negociação para advogados, né? Então, esse livro aqui é interessante, que ele traz uma citação que eu acho que é bem pertinente para o que a gente está conversando, né? Que ele diz que um dos grandes males da formação jurídica no Brasil é a destinação predominante dos cursos jurídicos ao litígio. No entanto, a área mais dinâmica das profissões jurídicas é a atuação extrajudicial. Podemos encará-la de dois modos, como atividade preventiva e como atividade extrajudicial de solução de conflitos. No primeiro caso, busca-se evitar os conflitos. No segundo, buscam-se meios distintos do processo judicial para solucionar conflitos já instalados ou com potencial de litigiosidade. Este é o campo das mediações, das negociações individuais e coletivas. Muito bem. Então, quando a gente fala de um advogado, a primeira coisa que a gente imagina é essa configuração aqui. Então, é um advogado que representa um cliente, defendendo o seu cliente em um tribunal. Do outro lado, tem o advogado da outra parte, a outra parte, os dois estão defendendo, cada advogado está defendendo o seu cliente. Essa situação, ela naturalmente é uma situação litigiosa, né? Eles estão aí, o juiz vai decidir sobre esse litígio, e esse advogado, o que ele faz? Ele, amparado no seu instrumento legal, ele vai procurar enquadrar o caso do cliente dele nesse instrumento e defender essa posição perante o cliente. Então, ele está olhando para o cliente, ele está olhando para a lei e ele está olhando para dentro de si, né? Dele e do seu cliente. Ele não está olhando para a outra parte, ele não está olhando para o advogado da outra parte, porque o que ele quer é resolver, é defender o cliente dele. Isso leva a uma negociação por posições, ou um relacionamento por posições. Então, isso, à medida que uma pessoa é envolvida nesse ambiente durante muito tempo, ela tende naturalmente a encarar uma negociação sempre de forma muito competitiva, sempre olhando muito o seu lado. Mas nós temos outras configurações. Nós temos, por exemplo, essa configuração em que um advogado procura advogado da outra parte para estabelecer um acordo, por exemplo. Aqui já é um pouco diferente. Aqui, para chegar nesse acordo, se o advogado ele encarar essa relação da forma como ele encarava antes, ou seja, olhando só para o cliente, dificilmente ele vai conseguir chegar a um acordo. Ele vai precisar olhar para a outra parte, olhar as necessidades da outra parte. Dentro do Clube de Negociadores, nós temos um módulo específico que trata esse assunto, porque um advogado, nesse caso, é um agente, ele está negociando no lugar do seu cliente. Então, nós temos aqui todo um conjunto de procedimentos no que a gente chama de negociação com agentes. Então, esse advogado, ele como agente, ele tem uma série de cuidados
tem que ter uma série de cuidados nessa negociação. E a cliente, ao contratar um agente para negociar em nome dela, também tem que ter uma série de cuidados. Uma outra configuração que nós temos é quando os clientes negociam entre si e os advogados assessoram esses clientes. Então, os negociadores são os clientes, os advogados estão só no papel de assessores. E, naturalmente, aqui também, na função de assessores, eles estão olhando para a lei e para os interesses do seu cliente, antes de olhar para os interesses do outro lado. Pois bem, essas situações todas aqui, elas nos levam a que os negociadores, os advogados, né, de maneira geral, eles têm que enfrentar diversas situações de conflito, onde eles têm um potencial muito grande para empregar a negociação. Mas uma das coisas que a gente costuma dizer no clube de negociadores é que não adianta a gente trabalhar soft skills, não adianta a gente trabalhar técnicas de negociação, técnicas de gerenciar ou de enfrentar conflitos, se a gente não se conhece. Então, a coisa primeiro, antes de tudo, a gente tem que se conhecer qual é o nosso perfil, porque dependendo do nosso perfil, por mais que a gente aprenda técnicas de negociação, técnicas para gerenciar conflitos, a gente vai estar agindo sempre da mesma forma, levado pelo nosso perfil. Então, lá no clube, nós temos a representação oficial do Style Matters, que é um questionário onde a gente pode identificar o nosso perfil para lidar com conflitos. E por que isso é importante? Porque uma negociação é um conflito de interesses, é uma das formas que nós temos de gerenciar um conflito de interesses. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é como é que eu lido com um conflito? Às vezes eu não sou consciente de algumas características do meu perfil. Então, por exemplo, por esse método do Style Matters, nós temos aqui dois parâmetros, a assertividade e a cooperatividade. A assertividade é o quanto eu insisto nos meus pontos de vista. E a cooperatividade é quanto eu penso no outro quando eu entro num conflito. Então, aí nós temos 5 estilos. O primeiro estilo é estilo competitivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu defendo os meus interesses. Quando eu entro num conflito, eu defendo meus interesses olhando para o meu ponto de vista, tá certo? Com muita assertividade, com muita energia, e não penso muito no outro. Observem que embaixo a cooperatividade ela é baixa. Então, eu insisto no meu ponto de vista com assertividade, mas estou pensando em mim, não estou pensando no outro lado. É como acontece, por exemplo, quando o advogado está num tribunal que ele está defendendo o seu cliente, está olhando para si, ele precisa ser assertivo para mostrar que aquele ponto de vista está correto. Então, que comportamento ele vai adotar? O competitivo. Tem uma tendência a adotar esse comportamento. O outro é o colaborativo, que é quando eu coloco a minha posição com assertividade, mas presto atenção também no ponto de vista do outro lado. Então, em algumas situações, ser colaborativo é melhor que ser competitivo. Nós temos também o perfil evasivo, que é aquele que não gosta de conflitos, ele foge de conflitos. Ele nem pensa no outro, mas também não tem assertividade, ele simplesmente não quer entrar. Se ele vê uma situação de conflito, ele vai deixar para lá, porque ele não quer se aborrecer. É diferente do prestativo, que o prestativo ele também não gosta de conflito, ele vai ceder. Mas por que ele cede? O prestativo cede para tentar agradar o outro, porque ele não gosta do conflito, mas quer ver o outro bem. Então, ele cede para atender essa pessoa. E tem um conciliador que é aquele meio termo, nem para mim, nem para você, é a figura de negociador que a gente tem na cabeça. Pois bem, esses parâmetros, é interessante a gente olhar para eles com um pouco mais de carinho, e eu gosto muito desse gráfico aqui, né? Esse gráfico nos diz o seguinte, que qualquer característica que vocês pensarem, ela pode ser enquadrada nesse gráfico aqui. Então, se eu usar pouco aquela característica, eu tenho uma produtividade baixa. Se eu usar muito a característica, eu também tenho uma produtividade baixa. Mas se eu usar com equilíbrio aquela característica, eu vou ter uma produtividade alta. Por exemplo, vamos supor a característica ser detalhista. Se eu for uma pessoa muito detalhista, usar muito essa característica, eu vou ser aquela pessoa que vou ser chata, né? Então, em todo o processo que eu entro, procuro todas as vírgulas, não mando para frente quando não estiver perfeito,
Então, sou tão detalhista que eu acabo atravancando o processo todo. Agora, se eu não for detalhista, se eu usar pouco essa característica, eu vou ser muito relaxado, eu vou fazer os processos cheios de erros, então eu vou passar para frente esse processo, mas eu não vou ter verificado com a qualidade que aquele processo merece, então a produtividade também é baixa. Então eu tenho uma faixa aqui, entre esses dois extremos, que é uma faixa produtiva, onde o uso da característica ser detalhista, ela vai trazer as melhores consequências para aquele projeto em que eu estou entrando. Então, com essa ideia na cabeça, vamos ver a assertividade, um dos parâmetros. Então, se eu sou uma pessoa muito, muito assertiva, eu corro o risco, às vezes, de ser agressivo, eu corro o risco de ser tão assertivo que os outros acabam tendo receio de querer lidar comigo. Eu fico sempre empurrando goela abaixo as coisas que eu quero para as pessoas, e isso é pouco produtivo. Agora, se por outro lado eu também não for assertivo, eu sempre, assim, diante de um argumento, eu sempre abrir mão do meu ponto de vista, isso também não vai funcionar. Como é que eu vou defender um cliente assim? Eu estou sempre cedendo diante do argumento do outro lado? Não dá. Então, existe uma faixa aqui, que essa faixa é a mais produtiva, é a faixa onde a assertividade vai trazer os melhores resultados. A mesma coisa a cooperatividade. Se eu entro num conflito e penso muito no outro, isso não vai ser legal, porque eu vou estar abrindo mão dos meus interesses também, eu estou cedendo tudo para o outro. Em compensação, se eu nunca pensar no outro, eu vou ser um egoísta. Isso também não é produtivo. Então, de novo, o melhor resultado está no equilíbrio, quando eu consigo olhar para o outro, mas sem esquecer os meus interesses também. Muito bem. Então, voltando aqui para esse gráfico, a gente vê que esses estilos, eles trazem para a gente uma tendência de comportamento, tá certo? Então, a gente faz um teste, identifica esses estilos, em função desse teste, a gente pode saber se eu tive uma pontuação alta num determinado estilo, quer dizer que eu uso muito aquele estilo, mesmo quando talvez eu não devesse empregar esse estilo. Porque, pelo que eu falei, vocês podem dizer, então ser competitivo é sempre ruim, o legal é ser colaborativo. Não. Existem situações onde cada um desses estilos ele vai ser importante, mas para eu usar isso estrategicamente, eu preciso antes conhecer qual é o meu estilo predominante, equilibrar esse estilo para aí sim eu usar ele estrategicamente. Por quê? Porque às vezes eu posso ter, quando faço o teste, eu posso ter uma pontuação muito alta em competitivo, por exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo em situações que principalmente nas situações de estresse, eu vou ser competitivo. Não adianta eu aprender trocentas técnicas de lidar com conflitos, soft skills, se eu não sou consciente de que sou competitivo. Porque muitas vezes isso deriva de crenças inconscientes, isso está dentro de mim, eu não percebo que eu ajo assim. Então, ao fazer o teste, a gente se identifica, e ao a gente interagir com outras pessoas, a gente consegue trabalhar esses estilos. No nosso treinamento, tem um depoimento bastante interessante, uma advogada, inclusive ela é advogada, ela está fazendo o treinamento de técnica de negociação, e ela é extremamente competitiva. Quando ela fez o teste, a competitividade dela foi lá em cima. E é interessante que durante os exercícios de negociação que a gente vai fazendo, ela vai participando do exercício e ela vai se dando conta de como ela foi competitiva. Então, em alguns exercícios, isso representa para ela um ganho, mas em muitos outros exercícios, isso representa uma perda muito grande para ela, porque ela não consegue chegar no resultado que ela precisa. A mesma coisa com os estilos prestativos, com o estilo evasivo, né? Então, você entra na negociação, no primeiro argumento você concorda com o outro lado, e você não consegue ter o ganho que você poderia ter. Aí todos vocês estão falando, então o segredo é ser colaborativo. Mas se você for muito colaborativo, você acaba gastando muito tempo querendo saber exatamente o que o outro pensa, para conciliar com o teu, e dependendo da situação, não dá para fazer isso. Numa emergência, por exemplo, a gente não pode fazer isso. Então, cada um desses estilos aqui tem seus prós e contras, mas o principal é a gente saber qual é o nosso estilo, porque a partir daí a gente pode equilibrar esses estilos, e equilibrando esses estilos, a gente, então, pode agir de forma mais produtiva, né? Então, é isso que nós estamos dizendo, é que o estilo predominante é aquele que a gente pontua mais, o recessivo que pontua menos. Isso é outra coisa interessante também, porque, às vezes,
a gente tem determinados estilos que a gente deveria usar em determinadas situações, mas a gente não usa porque é o nosso estilo recessivo. Por exemplo, uma vez, o ideal quando faz o teste é a gente ter mais ou menos equilíbrio, mas tem determinadas pessoas, por exemplo, que são muito prestativas e zero de competitividade. Então, essa pessoa não consegue se posicionar. E outros que têm a nota máxima de competitividade e zero de prestativo. Então, ele está olhando sempre para ele vai ter essa tendência natural. Muito bem. Então, como é que a gente aborda a gestão de conflitos? Nós temos, basicamente, aqui três grandes formas, né? Através do poder, para a gente ver quem é mais poderoso, mas isso, se a gente implementar esse tema na nossa sociedade, não vai ser justo, porque senão quem tiver mais poder econômico, quem tiver mais poder de influência, ele vai acabar sempre levando a melhor. Então, nós temos o direito que ele procura determinar quem tem razão. Então, nós temos o sistema de normas, e aí vamos olhar para esse sistema de normas e ver quem tem razão em um determinado conflito. Mas existe uma outra forma da gente fazer isso, que é através dos interesses, da gente compatibilizar os interesses. A gente vê o que o outro lado precisa e como a gente pode fazer para atender ao meu interesse e atender ao interesse do outro. Então, aqui eu gostaria de explorar um pouco mais. Então, se a gente olha aqui para o direito, a gente vai ter uma tendência a se comportar de forma o quê? Competitiva. E se comportando de forma competitiva é como se fosse um advogado no tribunal, mais ou menos, que ele vai olhar para o seu cliente e vai defender o seu cliente, vai ter que ser muito assertivo e ele não vai prestar muita atenção no que o outro lado quer, nos interesses do outro lado. Para a gente trabalhar com os interesses, é mais ou menos assim, quando o advogado conversa diretamente com o advogado do outro lado para tentar chegar a um acordo. Neste caso, o estilo colaborativo ele seria o mais indicado, porque ele vai olhar para os interesses dele e para os interesses do outro. Então, se vocês estão, em algum momento, pensando, poxa, legal, gostei, eu gostaria de saber qual é o meu perfil. Vocês podem ir para o Clube de Negociadores, lá nós temos um teste de perfil, ele é gratuito, esse teste. Na hora que vocês se registram, uma das primeiras telas, vocês recebem lá um tutorial, o tutorial ensina vocês, aí até a página de minhas atividades, e lá vocês têm um teste de perfil. Vocês têm também várias videoaulas, podem assistir gratuitamente, então vocês identificam o seu perfil e depois vocês nessas videoaulas veem o que isso representa para cada um de vocês e como vocês podem fazer para trabalhar. Se vocês quiserem se aprofundar mesmo nessa área, então a gente sugere que vocês façam um teste completo. Lá no site americano, tem todos os links lá na plataforma que ensinam como chegar no site americano, né, para fazer o teste completo. Qual é o diferencial? No teste completo, vocês vão avaliar o estilo de vocês para lidar com conflito em estado de calma, quando vocês estão calmos, e o estilo para lidar com conflito quando vocês estão sob estresse. Muitas vezes é diferente, e é importante a gente mapear isso. Então, você vai lá, faz o teste, depois você recebe um relatório completo com o resultado do seu teste, explicando detalhadamente o que representa cada um dos resultados que você teve e uma série de dicas de como você pode fazer para equilibrar os seus estilos para lidar com conflitos. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para a figura do advogado. O advogado, ele precisa se relacionar com o cliente. Em algum momento, o cliente vai chegar para ele e falar, advogado, eu preciso dos seus serviços. Então, você vai ter que negociar os honorários, vão ter que negociar quantas vezes vocês vão se encontrar, enfim, uma série de atividades. O advogado, muitas vezes, tem que negociar com o advogado da outra parte, que são principalmente nas situações extrajudiciais, né? Você vai procurar, olha só, meu cliente está com esse problema, o que é que você acha, né? O que a gente pode fazer, vamos chegar num acordo. Então, aqui também é outro tipo de negociação. Às vezes ele vai negociar diretamente com a outra parte, o cliente dele tem uma reclamação, ele vai falar diretamente com a outra parte, olha, eu represento fulano ou fulana de tal, e eu gostaria de ver como a gente pode resolver essa situação extrajudicialmente também. E outras vezes ele vai ter que negociar com seus pares, então ele trabalha no escritório de advocacia, vamos supor, e nesse escritório ele tem outros colegas, então tem que negociar com eles também em relação a determinado caso, ao uso de um recurso que tem no escritório, enfim. E ele acaba se relacionando com várias pessoas, que é o que a Alessandra Gomes, no seu livro Técnicas de Negociação para Advogados, ela afirma, o advogado precisa em todo momento negociar, seja com seu cliente, com o colega de escritório empresa, advogados da parte contrária, funcionários públicos.
Trata-se de uma nova realidade que está sendo pouco estudada nas faculdades de Direito. Então, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, existe uma recomendação, uma resolução do MEC, onde ele recomenda que as universidades, as faculdades de administração, elas ensinem a habilidade de negociação para os seus formandos. Mas eu não sei se existe alguma recomendação parecida para os cursos de Direito. Eu realmente não sei. Então, essa pessoa, quando ela se forma, ela vai para a prática sem ter uma formação em negociação. E ao não ter uma formação, então ela acaba entrando em uma série de conflitos que poderiam ter uma saída relativamente fácil, mas acaba se complicando por não ter esses conhecimentos, esse embasamento na área da negociação. Bom, então, se a gente vai entrar na área da negociação como uma das opções para que nós possamos resolver conflitos, é importante a gente fazer algumas distinções de alguns conceitos básicos. Então, aí entram as posições de interesse. Então, posição, aquilo que eu quero, é uma decisão pré-concebida, tomada na tentativa de resolver um problema. Interesse é para o que eu quero. Então, a motivação que me leva a adotar uma posição durante a negociação. Então, vamos dar um exemplo para que fique claro. Então, vamos supor que eu tenho uma cozinha e estou enfrentando um problema. Então, estão vindo muitas reclamações, né? Eu sou o proprietário de um restaurante, e aí tem muitos clientes que estão reclamando que tem cabelo na comida. Então, eu vou fazer o quê? Vou adotar uma posição. Atenção, a partir de agora, eu quero contratar só cozinheiros carecas. É minha posição. O que é essa posição? É a solução que eu encontrei na minha cabeça sozinho, que eu acho que resolve o problema. Mas, na realidade, se eu tiver que negociar com essa pessoa, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar: para que você quer negociar, quer contratar cozinheiros carecas? Por quê? Qual é a sua motivação? Bom, eu não quero que caiam cabelos na cozinha, na comida. Então, vejam bem, quando eu negocio por posições, o que eu estou negociando? Decisões que foram tomadas na cabeça de alguém, achando que essa é a melhor solução. Mas, quando começo a investigar, eu vejo um motivo que realmente leva a pessoa a adotar aquela posição. Quando eu consigo descobrir o interesse, eu posso dar outras opções. Por exemplo, então, por que, em vez de você contratar cozinheiros carecas, você não coloca, por exemplo, obriga todos a usarem uma touca na cozinha? Andarem com cabelo curto, pelo menos. Ou, no caso de ter cabelo comprido, amarrar o cabelo e colocar uma touca. Então, existem outras soluções para esse interesse de não querer que caiam cabelos na comida. Só que o problema da gente insistir nas posições é isso: as pessoas chegam com uma decisão pré-concebida e ficam defendendo a todo custo essa decisão. Muito bem, as posições normalmente estão relacionadas às leis, às normas, está lá, está escrito, então eu tenho que seguir, e os interesses, às necessidades, aos desejos das pessoas. Muito bem, vamos aprofundar um pouco mais. Então, os interesses, eu posso ter interesses divergentes, são aqueles interesses que, aparentemente, eles são contrários, né? Então, quero A, o outro quer B. Então, a gente vai brigar por isso, tá certo? Tem os complementares, que são aqueles interesses que eles se complementam, e os convergentes, que apontam na mesma direção. Vamos dar um exemplo. Então, vamos supor que tem um lote de melancias. Aí, queremos a mesma melancia. Poxa, temos um conflito, todos nós queremos a mesma melancia. Só que na hora que a gente vai conversando um pouquinho, a gente vê que um quer a casca para o adubo e outro quer a polpa para fazer suco. Então, quer dizer, na realidade, os nossos interesses, que aparentemente eram divergentes, na realidade, esses interesses, eles são complementares. Então, eu posso chegar num acordo aqui. Se a gente fizer uma transação, eu consigo chegar num acordo. E se eu explorar um pouco mais, eu posso descobrir que ambos querem oferecer produtos derivados de melancia. Então, ao invés de competir com outro, vou me juntar com outro, porque os interesses são convergentes. Vamos explorar juntos esse mercado. Então, são 3 formas diferentes da gente abordar o problema. Às vezes, realmente é divergente. Por exemplo, uma separação, quer ficar com a casa, ou também quer ficar com a casa. Pronto. Mas se, de repente, a gente começar a buscar os interesses que estão por trás, pode ser que nós encontremos outras soluções. Por isso que é importante, quando a gente estiver tentando chegar a um acordo com alguém, buscar esses interesses, porque esses interesses nos fazem, então, encontrar soluções que possam atender a todas as partes. Então, veja, os interesses, eles dependem muito da percepção de cada um. Então, como é que eu chego nessa negociação? Que percepção eu tenho? Às vezes, só trabalhando a percepção, ela é suficiente para eu poder resolver um problema.
Isso aqui é um spoiler que eu estou dando para vocês. Nós temos aí uma série de tirinhas. Essa tirinha ainda não foi editada. Ela está no Instagram do Clube de Negociadores. Se vocês quiserem seguir lá, nós vamos editar uma série de tirinhas, todas elas relacionadas com negociação. Então, esse aqui, por exemplo, fala da negociação criativa, né? Então, tem um vendedor lá de abóbora que vai querer o lote de 200 abóboras. Os dois querem. Muito bem, temos um conflito. Aí um vira para o outro e fala, peraí, mas qual a parte da abóbora você precisa? Eu só preciso da casca, o outro, eu só quero a polpa. Bom, então eu pago 1/3 pelas cascas e te dou a polpa. Tudo bem, pronto. Aí a gente criou a brincadeira do TOEM, né? Isso aqui, na realidade, não é um TOEM, é uma técnica de negociação. Mas se fosse uma tática de negociação, um se dando bem em cima do outro, poderíamos dizer que tem um TOEM aqui, né? Então, brincadeira que a gente faz aí nas nossas tirinhas. Bem, então, estava dizendo que todos nós temos objetivos, né? Seja nossos próprios objetivos ou defender o cliente. De qualquer forma, nós temos interesses institucionais e pessoais. Então, institucionais, eu posso dizer que é o interesse do meu cliente. Os pessoais são os meus, eu quero ter um bom resultado, eu quero chegar no escritório de advocacia que eu trabalho e dizer que eu fiz um bom resultado. Então, também tenho interesses pessoais. Quando eu encontro pessoas onde eu percebo que eu posso ter dificuldade para atingir meu objetivo e meus interesses, eu tenho um conflito. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho basicamente 5 ferramentas aqui. Eu posso simplesmente esclarecer, dizer, olha, não é o que você está pensando, é assim, assado, tudo bem? Pô, eu não tinha entendido desse jeito. Pronto, então olha só, você está definindo um cliente, esse cliente ele está em conflito com alguém, mas a capacidade de comunicação dele é muito fraca. Então você chega lá, entra em contato com o outro lado, você esclarece o pedido, o que o seu cliente quer, pronto, resolveu o conflito. Não precisa ir para a justiça. Ou então você pode pedir, você pode fazer isso, tal, que eu represento o meu cliente e tal. Aí, às vezes, um simples pedido ajuda. Afinal de contas, quando a gente recebe ligação de advogado, para quem é leigo, então, isso, de alguma maneira, impressiona. Então, um simples pedido, às vezes, ele é suficiente. Agora, se o pedido não for suficiente, é possível persuadir. Olha, eu estou fazendo esse pedido porque se ele não conseguiu o que quer, então as alternativas são essa, aquela outra, tal, isso pode ser prejudicial. Ou seja, eu estou persuadindo o outro lado, né, tentando convencer o outro lado a chegar a um acordo. Se não der certo, ainda posso negociar. Então, na negociação, vamos fazer o seguinte, se o meu cliente fizer isso, você está disposto a fazer aquilo outro? Então, aí nós começamos a ter trocas. E a outra opção seria impor, mas para a gente impor, a gente tem que ter poder de influência. E se a gente impor muito por ter poder de influência, isso acaba prejudicando os relacionamentos. Por outro lado, se o meu relacionamento for bom, quanto melhor o meu relacionamento, mais fácil é a pessoa atender um pedido, a pessoa atender um argumento meu em defesa de algum objetivo. Isso pode ser usado em qualquer contexto que a gente imaginar. Se a gente fizer isso direitinho, nós conseguimos, então, reduzir o conflito, atingir nossos objetivos e nossos interesses. Muito bem. Então, a negociação ele é um processo de comunicação interativo estabelecido quando 2 ou mais partes buscam um acordo para atender seus interesses. E nós, então, podemos fazer isso através de uma transação, fazendo trocas, ou solução de problemas, onde eu imagino alguma coisa que pode resolver aquele problema que eu tenho em mãos. Bom, outro conceito importante é o de questões. Então, o que é uma questão? Sempre que eu tenho algum interesse que aparentemente é divergente com o outro lado, eu tenho uma questão para ser resolvida, ok? Então, se eu tiver isso, traz para a gente alguns conceitos importantes. Por exemplo, se eu tiver uma questão só a ser resolvida, é uma negociação distributiva, que tem um conjunto de técnicas muito particulares. Se eu tenho várias questões para resolver, eu parto para uma negociação integrativa, onde a gente vai propor trocas entre essas questões. Agora, eu posso esquecer as questões, levantar todos os interesses e propor uma solução que atenda a todos esses interesses. Aí eu tenho uma negociação criativa. Eu vou descompartilhar aqui a tela e vou colocar um filme para poder ilustrar o que é uma negociação criativa. Eu tenho que descompartilhar para que o áudio possa sair, ok? Muito bem, então espero que estejam todos vendo, vou passar aqui um trecho.
Júlia, por favor, entre. Senhor presidente. Está conseguindo dormir? Não. Mas eu já estou há 6 semanas sem dormir. Não iria quebrar o padrão agora. Seus 9 indicados ao Supremo Tribunal, avaliados pela nossa equipe. Não acredito que isso não vazou. Eu não acredito que chegamos tão longe. É tudo por causa da Júlia. Eu ainda posso ser intimidante quando eu quero. Não, é uma prova da sua habilidade de liderança. Quando eu era professor assistente em Colômbia e Júlia estava no comando, ela era meu exemplo. Era por causa dela que eu queria ser o presidente da universidade um dia. É um bom treino. Se acha que a política nacional é difícil, tente a acadêmica. Vamos nos encontrar com a liderança do Senado em 20 minutos. Presumindo um consenso, o plano é anunciar a lista para a imprensa amanhã à noite. Eu mantive a liderança informada durante todo o processo. Todos eles concordaram com a ideia de 4 progressistas para satisfazer os democratas, 4 conservadores para satisfazer os republicanos e um 9º juiz, um verdadeiro e imparcial independente, como o Tom. Agora só preciso que eles aceitem nossos indicados. E aí passamos pelo processo formal de confirmação. Sim, mas isso não deve ser um problema pra gente se tivermos total apoio dos 2 partidos. Tomara que esteja certa. Não trabalhei duro para estar errada. Boa tarde. Eu quero tirar um momento para agradecer a vocês e dar os parabéns por realizarem uma coisa que nunca foi feita. Eleger 9 juízes para o Supremo Tribunal ao mesmo tempo. Isso é um ato de cooperação bipartidária que eu acredito que vai entrar para a história. Então, meus parabéns a todos. Vamos começar. Senadora Hunter. Senhor presidente, eu agradeço por ter nos incluído no processo e parabenizo a senhora Rombauer por sua liderança extraordinária. Acho que montamos uma lista bem equilibrada, inclusive com um juiz que pode agir com uma voz imparcial e possivelmente decisiva. Obrigado. Eu acho que temos um pequeno problema aqui, senhor presidente. Que tipo de problema? Vou deixar meu distinto colega de Montana explicar. Obrigado. Senhor presidente, minha equipe esteve analisando sua escolha para juiz-presidente e juiz Borda e fizemos descobertas perturbadoras. Esses nomes já foram aprovados por uma equipe dentro do seu partido. Mesmo assim, essa indicação demonstra uma parcialidade liberal. Senador, é tarde demais para isso. Não, nós temos um acordo. O terceiro braço do governo tem que ser restabelecido. Sim, senhor. Mas o senhor já tem o Senado, com a maioria republicana. E digo que precisamos começar com uma lista de 5 juízes aceitáveis para nós. Então, seguimos em frente. Isso não foi o combinado. Temos os votos? Senhor, minha abordagem vai garantir uma rápida confirmação. Senão, nós seremos forçados a vetar seus indicados. Senhor presidente, o senador Bowman talvez ainda esteja insatisfeito com a derrota na lei das armas. Não é verdade. Mas se aceitarmos essa proposta, nosso lado será prejudicado. Então, acho que terminamos aqui. Eu acho que sim. Calma. Por favor, sente-se. Por favor, sente-se. Eu mandei vocês sentarem agora! Eu peço desculpas por perder a calma, mas eu perdi minha calma. Que vergonha, senador Bowman. Que vergonha. Nossa nação está em crise. O senhor tem ideia de quantos casos estão na súmula atual que não podem ser resolvidos porque não temos um Supremo Tribunal? 126 assuntos que tocam no âmago da nossa democracia. Direitos civis, imigração, reforma das finanças de campanha. Sem um tribunal para julgar as leis deste país, nós somos um governo falido, senhor. Esse é um acordo justo. Cada pessoa que está nessa sala tem alguma coisa para declarar como vitória. Eu não vou deixar que domine isso, senhor. E se está disposto a fazer política com a vida das pessoas, acredite, eu estou mais do que disposto a andar por aquele corredor até a sala de imprensa e desmascará-lo perante o mundo inteiro. Ou fazer nosso sistema judiciário de refém no momento em que mais precisamos dele. Eu pensaria 2 vezes, senador. Eu seriamente pensaria 2 vezes antes de me tornar o garoto propaganda do obstrucionismo. Me desculpe, senhor presidente, mas fazer o que eu puder para assegurar um tribunal equilibrado e justo não me torna um obstrucionista. Na verdade, estou fazendo o que fui eleito para fazer. Senhores, esse, obviamente, é um assunto muito emotivo. Todo mundo nesta sala sabe o quanto o senhor trabalhou nisso, senhor presidente. Mas, para o bem de todos os envolvidos, seria pedir muito que o senhor
indicasse outro nome para o 9º assento? Não, eu posso fazer isso. Obrigado. Obrigado, senhor. Por um segundo, pensei que tudo fosse desmoronar. Quem disse que não desmoronou? Temos que encontrar um nome que aquele desgraçado não vai recusar. Senhor presidente. Emily, entra. Notícias do Bowman? Sim, mas infelizmente não é o que queremos ouvir. Ele não aceitou Clemens. É. Tá bom, então plano B. Plano B? Julia, o presidente e eu falamos mais cedo sobre um nome que ainda não discutimos. Um nome que achamos que Bowman teria dificuldade de negar. Quem? Você. O quê? Eu não sou juíza, Warren também não era quando o presidente Eisenhower o indicou e ele foi excepcional. E também você trabalhou para o juiz Gray. Alex me disse que algumas opiniões que você escreveu são leitura obrigatória para a lei constitucional. Tom. Tô lisonjeada. Julia, não estou tentando lisonjear você. Acho que você seria a melhor pessoa para o cargo. Olha, antes de dizer não, diga que pelo menos vai pensar. Entra. Estou interrompendo? Não, não, por favor. Tom, preciso falar com você. O que foi? Eu não posso ser a 9ª juíza. Tá bom, por que não? Pelo fato de eu estar com demência em fase inicial. O quê? Eu comecei a notar alguns sintomas há 1 ano. Pequenas coisas, nomes, datas, sabe? De repente eu não consegui lembrar. Meu Deus. Olha... Eu não sei o que dizer. Seus filhos sabem? Sabem. Eu acredito no que estamos fazendo. Eu quero chegar até o fim. Eu preciso. Eu só não posso aceitar o cargo. É claro. Eu sinto muito, Julia. Eu realmente sinto muito. Por favor, não se levantem. Muito obrigado por terem voltado em tão pouco tempo. Eu acredito que tem outro nome para indicar. Na verdade, escolhemos não apresentar mais nenhum nome. Mas vou deixar a professora Rombauer explicar. Foi ideia dela. Obrigada, presidente. O problema tem sido encontrar um 9º juiz, uma voz decisiva que possa presidir numa situação de divisão. Mas é bom salientar que, na história recente, só 1/4 dos casos do Supremo Tribunal foi decidido por um voto. A maioria foi unânime. Então, em vez de retardar ainda mais a justiça debatendo os méritos de um possível juiz-presidente, nós propomos continuar com os 8 que já analisamos e aprovamos. Desculpe, professora, mas a Constituição estipula um número de 9 juízes. Na verdade, senador, a Constituição não especifica um número. Isso depende do Congresso. Quando o Supremo Tribunal começou em 1789, havia apenas 6 juízes, depois 7, depois 9, 10. Então, os números mudaram ao longo dos anos. Intrigante. Então,
Vamos deixar que o próximo presidente escolha o juiz-presidente. Não necessariamente, mas nossa nação precisa de um Supremo Tribunal funcionando o mais rápido possível. Senador? Ok. Eu posso esperar, senhor. Senhor presidente, acho que nós temos um acordo. Obrigado, senador. Eu agradeço a todos. Muito bom. Vou pagar uma cerveja. Bom, esse trecho é da série Sobrevivente Designado. Então, para aqueles que não conhecem a série, acontece uma catástrofe, então uma pessoa é nomeada como presidente e essa pessoa tem que montar o governo dele do zero. Então, é uma situação de negociação onde ela é muito delicada, né? Então, uma das coisas que aquele senador faz na mesa é usar a tática da caneta no ar. Né? Então, o que é isso? Você está quase para assinar o acordo, aí ele vem com uma demanda, onde já está todo mundo comprometido, tal, e ele vem com uma demanda para tentar reabrir as negociações. Então, deixa isso o presidente numa situação bastante complicada, e a saída que ele encontra é uma saída criativa. Então, ele procura fundamentos na história, ele procura precedentes para que ele possa propor uma solução negociada. Não é uma transação, não ocorreu nenhuma transação aqui. Ele simplesmente propôs uma solução que pudesse atender a todo mundo. Então, tem uma série, nesse trecho, tem uma série de coisas que a gente poderia explorar, como comunicação, assertividade, o lado emotivo, quando eles estavam lá. Tudo isso faz parte do ambiente de negociação. E todos e cada um desses elementos, quanto mais a gente dominar esses elementos, melhor o resultado em uma mesa de negociação. O que nos leva, então, a que em uma negociação nós podemos ter dois ambientes. Podemos ter um ambiente colaborativo, onde as duas partes vão tentar se ajudar mutuamente, vão abrir as informações, e um ambiente competitivo, onde eu não vou abrir informação para o outro lado, onde eu vou olhar só para os meus interesses. A partir do cruzamento dos tipos de negociação com os ambientes, o que acontece? Em uma negociação distributiva, o ambiente vai ser sempre competitivo. Então, se eu vou pechichar na rua numa banquinha, é só ambiente competitivo. Né? Eu vou querer sempre o melhor preço para mim. Já na negociação criativa, é muito importante ter um ambiente colaborativo, mas se não tiver, pelo menos uma das pessoas tem que estar pensando de forma colaborativa. E quando tem uma negociação integrativa, ao contrário do que muita gente fala, o fato da negociação ser integrativa, ou seja, de ter muitas questões a serem negociadas, não garante que o resultado é ganha-ganha. Porque se eu entrar nessa negociação num ambiente competitivo, eu vou ter o resultado ganha-perde. E se eu entrar num ambiente colaborativo, a chance de eu ter um resultado ganha-ganha é muito grande. Okay? Bom, mas aí eu entrei num conflito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho várias estratégias para poder enfrentar. Eu posso deixar como está, ter uma conversa direta com o outro lado, uma conversa direta, receber assessoria, ir para mediação, conciliação, arbitragem, justiça ou por coerção. Então, vamos lá. Das primeiras coisas que a gente pode pensar é assim, eu posso deixar como está? Às vezes esse conflito é com uma pessoa que daqui 2 meses não vai estar mais no cargo. Então, vale a pena eu entrar num conflito se essa pessoa vai sair? Não, não vale. Então, de repente, deixar como está é melhor. Eu posso receber assessoria ou fazer uma introspecção. De repente, o problema do conflito está dentro de mim, não está no outro. Então, se eu receber assessoria, se eu procurar um terapeuta, se eu procurar um coach, se eu procurar uma pessoa que me assessore, eu posso descobrir que o erro está em mim, não está no outro. Muito bem, mas aí vamos supor que realmente não quero deixar como está e eu quero um contato com o outro lado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, usando aqui essas estratégias de conversa direta, indireta, etc., usar uma daquelas ferramentas que a gente falou antes. Então, por exemplo, eu posso inicialmente, o cliente me trouxe um problema, o que eu posso fazer? Ter uma conversa direta com o outro lado, eu posso esclarecer, pedir alguma coisa para ela, tentar persuadir, negociar. Então, vou ter uma conversa direta. Poxa, mas a conversa direta vai ser difícil. O que eu posso? Eu posso pedir para outra pessoa conversar no meu lugar. Eu tenho um colega lá, que ele é mais próximo da pessoa com quem eu tenho que conversar, então eu vou pedir para esse colega meu conversar também, para persuadir, esclarecer, pedir, negociar. Ok, não deu certo, vou precisar envolver um terceiro, e aí eu posso ir para uma mediação ou conciliação, que vai usar as mesmas ferramentas.
também não deu certo. As partes não conseguiram chegar no resultado, ok, podemos ir para a arbitragem e podemos ir para a justiça, que vão ser usadas essas ferramentas, com a diferença que no resultado final, o árbitro ou o juiz, eles vão impor a decisão sobre as partes. E por coerção, mas a coerção eu acho que não deveria ser objeto nosso, nem de considerar dentro da nossa sociedade. Muito bem, nós temos vários métodos de enfrentar essa situação de conflito, né? Nós temos o mais conhecido, o método Harvard, a maioria dos elementos que eu trouxe são do método Harvard. Tem esse método circular narrativo, que também é muito interessante e nos dá um paradigma diferente de como abordar um conflito. Então, os métodos do estudo, os elementos do método Harvard, muitos deles eu já coloquei, que é a própria comunicação, os interesses, as alternativas, as opções que eu tenho para resolver o conflito, o relacionamento, que eu falei, quanto melhor o relacionamento, mais fácil conseguir as coisas, a legitimidade, quanto mais o que eu quero estiver amparado por normas, pela legislação, mais fácil de conseguir, mais forte eu vou estar na defesa dos meus interesses, e o comprometimento das partes em realmente elas cumprirem o que tiver sido acordado. Ele deriva desse livro, Como Chegar ao Sim, então, também conhecido negociação baseada em princípios, né, todos esses elementos do método Harvard começou com esse livro. Então, basicamente, os princípios que ele coloca é separar as pessoas do problema, concentrar-se nos interesses, não nas posições, demos um exemplo anteriormente, criar opções com possibilidade de ganhos mútuos, quanto mais opções a gente tiver na mesa de ganho mútuo, melhor, mais fácil vai ser chegar a um resultado, insistir em usar critérios objetivos e ter sempre um plano B, desenvolver a sua BATNA, que é a melhor alternativa caso a negociação não se concretize. Muito bem, então uma frase aqui interessante é essa: seja especialista no jiu-jitsu da negociação ou chama um terceiro. Então, quer dizer, se você domina bem as técnicas de negociação, procura o outro lado, procura uma situação extrajudicial, porque você vai ter, você vai, na maioria das vezes, dependendo da área onde você trabalhar naturalmente, mas existe uma grande possibilidade de você conseguir atingir os seus objetivos, os objetivos do seu cliente. Agora, se você vê que é difícil, sempre se pode chamar um terceiro para trabalhar esse conflito. E o outro método que nós temos é o circular narrativo. Esse é interessante, porque ele trabalha a narrativa das pessoas, né? Então, às vezes, um cliente chega para você e diz assim, pô, fulano é um idiota. Por que é idiota? Porque toda vez que eu peço para ele lavar o carro, ele não quer lavar o carro para mim. Estou dando um exemplo bem esdrúxulo. Então, veja bem, a pessoa chega com o discurso, fulano é idiota. Isso resume a personalidade da pessoa, resume a situação, resume os sentimentos que ela tem pela pessoa. Então, é uma narrativa que ela está super simplificada. Então, no método circular narrativo, o que a gente faz? A gente faz uma série de perguntas para que essa narrativa, para acrescentar complexidade nessa narrativa. Por quê? Porque ao fazer perguntas, a pessoa ela vai se dando conta que talvez o fato da pessoa não querer lavar o carro é porque ela faz isso por alguma coisa que ela que está reclamando também não fez, né? Então isso pode fazer com que as partes se deem conta de que as suas ações elas refletem nas ações do outro lado. Isso, de forma muito resumida, é mais ou menos como trabalha o método circular narrativo. Então, algumas habilidades importantes para quem quer desenvolver a competência de negociação são essas. Eu tenho que ser assertivo, sem ser agressivo, eu tenho que saber gerenciar os relacionamentos, eu tenho que usar muito audição ativa, eu tenho que prestar atenção no que as pessoas estão me falando, eu tenho que usar muitas perguntas. Nós temos várias pesquisas que indicam que quanto mais perguntas a pessoa faz, melhor negociador ele é, melhor resolvedor de conflitos ele é. Nós temos que usar a linguagem colaborativa, que é aquela linguagem que não levanta barreiras desnecessariamente diante do outro lado. Então, se eu começar um diálogo dizendo assim, não, por sua culpa eu estou nessa situação, poxa, eu já estou culpando a pessoa, ela não vai nem prestar atenção no que eu estou dizendo, ela vai querer se defender. Então, na linguagem colaborativa, a gente procura usar uma linguagem onde a gente consiga chegar nesse acordo sem levantar essas barreiras. E, naturalmente, a gestão das emoções, porque quando você é dominado pelas emoções, então
como o Goleman, né, diz, ocorre um sequestro emocional, porque o cérebro dedica uma parte maior ao processamento da emoção do que ao raciocínio lógico, e a partir daí você, naturalmente, não vai conseguir raciocinar com a mesma facilidade que antes. Temos outras habilidades também, que é especificamente dos vários tipos de negociação, e temos também as habilidades relacionadas com a gestão de conflitos, né, que é o próprio gestão de conflitos, como negociar com pessoas difíceis, e o método Harvard. Então, no nosso, lá no Clube de Negociadores, nós temos todas essas habilidades aqui, e muitas outras habilidades, para poder desenvolver as nossas habilidades de negociação e gestão de conflitos aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento que nós temos. Muito bem. Senhoras e senhores, essa aqui, de maneira muito rápida, é o que eu tinha para dizer. Eu não sei se podemos abrir espaço aqui para perguntas, não sei como está o tempo. Então, basicamente, é isso. Temos muito mais coisa para falar, mas, infelizmente, 1 hora é muito curta para a gente poder transmitir tudo que a gente gostaria nesse momento. Perfeito, Francisco. Parabéns desde já, viu? E, então, se você permitir, concordar, podemos abrir para pergunta, sim, sem problema, viu? O tempo não... Né? Por favor. Eu a palavra, Ruizinho, fique à vontade, Juliano, enfim. Deixa eu parabenizar aqui o Francisco pela palestra, sempre bom ouvir, Francisco. Saiba que o Romeu também é um grande estudioso das técnicas de negociação, viu? Ele que começou a dar umas dicas para mim, eu fui estudando e a gente foi desenvolvendo juntos, né, Romeu? Francisco, queria que você desse uma palhinha só, mas bem rápido, sobre a negociação com pessoas difíceis, né? A gente sabe que nem sempre a gente tenta iniciar uma negociação e depois a gente recebe um jiu-jitsu da negociação, como diz lá na escola de Harvard, né? A gente recebe um jiu-jitsu da negociação. Como que você... uma técnica ou outra para a gente driblar essa dificuldade, se você puder, claro. Olha, é até interessante isso. Se você me permite, eu acho que vai ao encontro da pergunta do Rui, eu ia fazer, se você já puder agregar alguma coisa nesse sentido, a comunicação não violenta, eu tenho também trabalhado com ela, né, nas negociações. Então, talvez vá ao encontro aí da pergunta do Rui, se você quiser. Queria que você também comentasse o que você acha e qual a medida. Ok. Olha só, Rui, um negócio interessante que esse módulo de negociação com pessoas difíceis, ela foi baseado no livro do William Ury, né, que ele escreveu sobre o assunto. E aí, eu sempre acho assim, muito interessante o primeiro conselho que ele dá para lidar com pessoas difíceis. Primeiro a gente olhar para si mesmo. Olha que interessante. Primeiro a gente tem que olhar para a gente, porque às vezes a gente imagina que são técnicas mirabolantes para lidar com pessoa difícil, mas tudo começa com a gente. Às vezes a nossa percepção sobre o problema é que nos leva àquela situação. Às vezes as emoções que estão, pelas quais nós somos dominados, né, nos levam a encontrar aquela situação difícil. Então, antes de mais nada, a gente precisa olhar, cada um tem que olhar para si. Será que esse problema realmente é o outro? Será que o difícil é o outro? Será que não sou eu? É claro que muitas vezes a dificuldade está em crenças que são inconscientes, e aí a gente ao não ter consciência delas, é difícil até a gente se dar conta que a gente se comporte de determinada maneira. Por isso que eu disse que é muito importante a gente identificar o nosso perfil para lidar com conflitos antes de mais nada, porque esse é o primeiro passo, porque pode ser que a situação esteja difícil, mas por minha causa, porque eu sou muito competitivo, e aí, ao ser muito competitivo, quero sempre impor, isso levanta a reação das outras pessoas. Às vezes o problema está na minha linguagem, eu não uso uma linguagem colaborativa. Então, ao não usar a linguagem colaborativa, as pessoas se irritam comigo, e eu não sei porquê, eu só vejo que elas estão se irritando, e aí eu não consigo. Ou, às vezes, o problema é o meu perfil, em vez de ser competitivo, ele é muito prestativo e evasivo. Então, eu acho que a pessoa é difícil porque eu não consigo convencer a pessoa daquilo que eu quero. Mas o problema está em mim, porque eu não consigo aplicar a assertividade no grau que poderia ser aplicada,
para que eu conseguisse convencer aquela pessoa. Então, eu acho isso muito interessante, porque primeiro começa com a gente. Primeiro, a gente tem que ter consciência de qual é o nosso papel nessa negociação, ou nesse conflito, né? O quanto é que minha personalidade está afetando esse conflito, está dificultando que eu chegue no resultado. Muito bem. Depois, a outra coisa que ele coloca é para a gente ouvir, e para ouvir você tem que primeiro saber fazer perguntas, e depois de fazer perguntas você tem que saber ouvir. E esse é outro problema que as pessoas encontram, né? Porque por que você precisa fazer pergunta? Para entender o outro, entender quais são os problemas dele, quais são as posições, quais são as dificuldades que ele está enfrentando. Porque quando eu vou fazendo perguntas, eu vou descobrindo os interesses dele, eu vou descobrindo as necessidades, eu vou compreendendo melhor o outro. Porque é fácil eu julgar as pessoas a partir do meu ponto de vista, mas à medida que eu vou perguntando, eu vou entendendo melhor o que essa pessoa quer, e ao entender e compreender, eu posso propor soluções ou até, eventualmente, flexibilizar minha posição. Porque eu vejo que a situação que essa pessoa está passando é uma situação que, ao invés do conflito, preciso até ajudar ela. Que, ajudando a pessoa, depois ela vai me ajudar. Então, essa percepção é muito importante. Mas também não adianta eu fazer pergunta, e quando a pessoa está me respondendo, eu já estou aqui pensando na resposta que eu vou dar. Porque, na realidade, eu não estou prestando atenção no que ele está me falando. Eu estou prestando atenção na minha voz interior, eu estou preparando a minha resposta. Então, grande parte do que ele está me falando, eu não estou captando. Então, como é que eu posso lidar com uma pessoa que eu considero difícil se eu não entendo essa pessoa? E se eu quero entender, como é que eu vou conseguir efetivamente entender se eu não escuto o que ela está falando? Então, na escuta ativa, por que ela se chama ativa? Porque eu não me limito passivamente a ouvir. Então, escuta ativa, audição ativa, eu não me limito a ouvir. Eu vou fazer perguntas para entender melhor o que a pessoa está me falando. Porque tem outro conceito legal que as pessoas, cada um de nós forma modelos mentais diferentes. Então, nós temos aqui várias pessoas na reunião. Cada uma dessas pessoas vai sair com uma imagem diferente da reunião do que eu falei, porque cada um de nós forma os seus modelos mentais. Em algum momento passou um pensamento na cabeça onde não foi captado alguma coisa que foi falada, em algum momento não estavam olhando, não viram uma expressão que eu fiz, então perderam alguma informação também. Então, numa mesa de reunião, isso acontece também. As pessoas, às vezes, elas se distraem do que está sendo falado e você deixa de captar coisas importantes que vão te permitir compreender melhor o outro lado. Então, quer dizer, primeiro se conhece, depois você tem que conhecer o outro lado. Para conhecer, tem que fazer perguntas. Para entender, você tem que ouvir. E aí, a partir do momento que você consegue entender o outro lado, você faz propostas. E ao fazer essas propostas, você está estendendo pontes para que o outro lado possa passar aquele abismo que existe entre os dois. Então, vejo que isso também está alinhado com a comunicação não violenta, né? Que também usa a escuta ativa, também usa os questionamentos, também busca a compreensão do outro. Então, são temas que estão realmente muito relacionados. E aí, quando você estende a ponte, existe a possibilidade de o outro lado, mesmo assim, não querer. Então, você vai fazer o quê? Você vai usar o seu poder de influência. Mas você vai usar o seu poder de influência não como uma imposição, mas você vai procurar usar seu poder para advertir o outro lado de que determinados caminhos que estão sendo tomados podem ter consequências que são desagradáveis. Observe que isso é diferente da ameaça, né? A ameaça, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não. A advertência assim, olha, se isso não for feito dessa forma, não cabe alternativa para a gente se não fazer isso, isso e isso. Infelizmente, contra a nossa vontade. Então, observa, eu estou dando eu estou advertindo o outro lado que as consequências de um acordo, eles são negativos mesmo, e eu não estou ameaçando o outro lado, eu estou simplesmente advertindo. Então, o lidar com pessoas difíceis passa por esses passos. Agora, a gente tem que considerar que, às vezes, o problema está na gente, às vezes o problema está na falta de habilidades do outro. Então, quanto mais você domina as habilidades, mais você consegue reconhecer que, peraí, o outro lado, na realidade, ele não está conseguindo se comunicar direito, então vamos tentar explorar isso. Então, se você domina as habilidades de comunicação, você pode ajudar o outro a se expressar melhor.
Então, por isso que é importante a gente dominar essas habilidades, porque, às vezes, você está em um conflito delicado, uma negociação delicada, mas se alguém lá na mesa que está tentando resolver aquele conflito dominar as técnicas de negociação ou de gestão de conflitos, esse alguém pode ajudar todos os outros a resolver o conflito, porque ele vai atuar como um facilitador de comunicação para que as partes possam, então, expressar o que elas estão sentindo, expressar os seus interesses e, a partir daí, se proporem soluções para chegar a um acordo. E tem mais uma outra situação, que são os distúrbios de personalidade. Então, algumas pessoas, elas vão entrar em um conflito, são pessoas difíceis, mas porque elas apresentam um distúrbio de personalidade. Então, aí elas têm que ser tratadas, infelizmente, de uma maneira muito particular, né? Então, temos as pessoas histriônicas, né? Nós temos os antissociais, então são pessoas que apresentam padrões de comportamento que são muito particulares, que vão fazer com que essas técnicas que eu estou falando, às vezes, elas não surtam efeitos. Por quê? Porque, na realidade, o que a pessoa precisa é um acompanhamento de um profissional para que ela possa enxergar, de repente, o mundo em volta dela de uma forma diferente. Eu li recentemente, Francisco, e estou relendo agora um livro do Jonathan Haidt, que é um filósofo norte-americano, e ele escreveu um livro muito bom, que é A Mente Moralista, porque as pessoas se separam por questões políticas e religiosas. É um livro bem denso, mas... E uma questão assim, que eu guardei muito quando eu li esse livro é que ele fala o seguinte, dava alguns exemplos de como a nossa mente funciona. Algumas coisas que ele sustenta que é, inclusive, inato a algumas pessoas, né? E, enfim, faz uma sustentação contra a teoria da tábula rasa, né? Ele fala, não, nós vimos com algum conteúdo que é moldado, evidentemente, é moldado pela realidade social, mas há algo de inato. E um dos exemplos que ele dá no livro é assim, por exemplo, a palavra deve e a palavra pode, né? Essas palavras têm um poder de desencadear determinadas condutas, determinadas reações no outro, que ele começa com alguns exemplos baseados em estudos da nova neurociência, enfim, né, estudos de imagem do nosso cérebro, que começaram a ser desenvolvidos a partir da década de 70 aqui. E, rapaz, você começa a olhar aqui e fala, nossa, como nós somos realmente totalmente induzível, né? Nós somos facilmente induzíveis, né? Eu acho que estou usando a palavra aqui, não sei se estou usando a palavra certa, mas, por exemplo, se você fala, Rui, para uma pessoa, você deve fazer uma coisa, dependendo da pessoa, ela é submissa, ela sucumbe à autoridade, mas, dependendo da pessoa, a pessoa gera uma barreira que aí esquece, né? Ela vai gerar uma barreira que não vai ter negociação. Ao invés disso, se você usar, você pode fazer isso para mim? E eu dei um exemplo esses dias para um cliente meu, Francisco, que veio aqui, eu falei, olha, você vai conversar com a sua ex-esposa, em vez de falar, o perfil dela é autoritário, então, ao invés de falar, você deve fazer isso, faça isso, fala para ela, você poderia fazer isso para mim? Substitua o deve pelo pode. Ele me ligou ontem. Doutor, eu falei, ela falou que não pode. O que eu faço? Falei, meu Deus. Isso é uma coisa... Isso é muito interessante, porque a gente trabalha isso na linguagem colaborativa, né? Que são exatamente essas expressões que a gente utiliza e elas acabam despertando reações do outro lado. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que dentro do processo de raciocínio, quando está conversando com você, ela fala, não, mas não é isso, tal. Mas o não dela, na realidade, é uma coisa do processo mental dela, mas na hora que ela verbaliza, então, quando você está numa reunião com essa pessoa, por exemplo, de 3, 4, 5 horas, chega um momento que você, não aguenta mais, né? Ela está sempre reativa ao que você está falando. Tem outras pessoas também que têm a mania de falar mais. A gente costuma dizer que o mais é a partícula esculhambativa, né? Porque você fala alguma coisa, mas aí o que vem depois é uma esculhambação. Então, a gente costuma brincar que é a partícula esculhambativa. E outras coisas também que fazem uma diferença muito grande. Por exemplo, na hora de você compor um problema, se você falar...
por exemplo, eu quero uma pessoa quer a melancia, outra quer a casca. Então, se eu fizer assim, como eu faço para ficar com a casca ou a melancia? Então, eu estou colocando uma opção ou outra. Se você mudar a partícula e colocar um E, como é que eu faço para ficar com a casca e a melancia? Eu já vou buscar soluções que atendam as duas coisas. Olha como é diferente. No primeiro, eu vou buscar soluções que atendam um ou outro. Mas se eu mudo a forma de eu encarar o meu problema, de estruturar o meu problema, eu vou pensar em soluções que atendam os dois lados, este e aquele. Então, está falando, Romeu, é extremamente importante, porque o uso das palavras, a gente não se atém a elas, mas elas provocam um efeito muito grande, e às vezes esse efeito é inconsciente, são aqueles gatilhos que são disparados na mente da pessoa, e a partir do momento que esse gatilho é disparado, pronto, você tem uma pessoa na mesa de negociação extremamente reacionária a tudo que você está falando, e você não sabe exatamente por quê. Porque, na realidade, você usou algumas palavras que dispararam gatilhos nela. É muito interessante esse tema. E aí, eu acho que o importante, assim, para mim, que ficou dessa sua palestra, está ficando, melhor dizendo, é que, assim, a negociação não é algo inato, né? Não é algo, né, que... E muito menos que se aprenda na faculdade de Direito, você tem toda a razão. Nós damos aula, eu e o Rui, e realmente não tem uma cadeira de negociação, né? O perfil dos professores, né, Rui, mudou, nós temos que chamado a atenção dos alunos nos últimos anos, olha, vocês têm que sair do litígio, mas confesso para você que, salvo uma ou outra pincelada que você dá em classe, Francisco, você não tem, vamos dizer assim, tempo na grade curricular para ensinar a negociação, e ela demanda técnica. Você não se torna um negociador do dia. Sendo advogado, você não é negociador, né? O negociador exige uma técnica específica e que vai desde a vestimenta adequada para um determinado, não tem fórmula, qual é a vestimenta adequada? Depende do ambiente onde você vai negociar, né? Então, isso é um recado para a gente, nós advogados, né, que somos forjados aí, ainda somos forjados para litígio, né, Juliano, Rui, a gente sente isso, né, no dia a dia. Para investir, porque o mundo hoje eu acho que não tem, o judiciário, né, é o que é, né? Você joga lá, você sabe como que entra, como começa um processo, mas você nunca vai saber como termina. Né? Se terminar. Se terminado, justo. Né? Mas você sabe, Romeu, eu ouvi uma palestra do Francisco aqui, Francisco, me permita, que fez muito sentido para mim, embora ele estava falando de negociação em diferentes etnias. Lembra, Francisco? Sim. Negociação com pessoas de outros países, né? Outro tipo de consciência, de entendimento, enfim. De cultura, né? E aí, assim, eu não faço negociação, obviamente, com outros países, mas fez muito sentido, Francisco, a palestra, porque o primeiro preconceito de que o negócio não vai se dar certo é nosso mesmo, né? Então a gente ia falar assim, não vou nem fazer a proposta porque não vai aceitar, né? Não vou nem tentar porque não vai dar certo. Então, primeiro preconceito. E o segundo probleminha, e esse sim que fez muito sentido para mim naquele momento, Francisco, é saber, eu vou negociar com o Romeu. Às vezes o Romeu é uma pessoa brava, mas não comigo, né? Aí o Francisco dizia nas palestras, quando você vai negociar com um alemão, o alemão é mais serião. O espanhol, né, Francisco, é mais... grita mais, né? O japonês é mais quieto, não adianta você fazer tanta pergunta que talvez não responde. Enfim, e às vezes quando a gente vai negociar com um cliente nosso os honorários ou com a parte contrária, às vezes a parte contrária até reage de forma agressiva, mas não é com você. Só que, Francisco, a gente não tem essa consciência, a gente leva isso para nós. E depois que a gente leva isso para nós, fala assim, então agora também não quero mais acordo. Aí você mesmo inviabiliza o negócio. E aí, para você voltar para a mesa da negociação, demanda de você uma humildade, e aqui entre nós, a humildade é uma dos sentimentos e posturas mais difíceis de você adotar, né? Por mais verdade. Que não é, mas é. É verdade. Isso é uma coisa interessante, porque temos um módulo nosso sobre gestão de emoções. Então, é muito importante a gente gerenciar nossas emoções. Mas o exemplo que você deu, às vezes a gente fica bravo com determinadas situações, porque, principalmente quando a gente está estressado, né? Porque quando você não está estressado, você tem uma série de filtros que você vai relevando as coisas. Mas quando você está estressado, aquilo te atinge diretamente, porque os seus filtros não existem mais, então você tem uma tendência a reagir. Então, tem um
programa que assisti, vocês devem assistir aí o Largados e Pelados, né? Que são um casal de pelados que vai sobreviver durante 21 dias, né? Então, essas pessoas, elas não têm roupa nenhuma, os dois estão pelados, em situações, às vezes, de muito frio, muito calor, eles têm que conseguir comida, às vezes um fica doente, enfim. Então, essas pessoas, à medida que vai passando o tempo, elas vão se estressando. Então, elas vão ficando com muita fome, elas vão ficando cansadas, elas vão ficando sem dormir, e elas vão ficando estressadas. E aí revela, quando sob estresse, revela aquele perfil mais natural de cada uma delas. Mas teve um programa que chamou muita atenção. Era um cara que achava que manjava muito sobrevivência, mas ele era extremamente grosso, mas muito grosso. E ele dava só patada na companheira dele, né? E a companheira dele, ela tinha uma habilidade de sobrevivência bastante razoável, mas ele só dava patada nela. Então, ela tentava fazer uma coisa, dava uma ideia, não sei o quê, e nada. E ela passou uns 3, 4 dias só tomando patada. Agora, é interessante, enquanto outras pessoas, ao tomar patadas, elas revidavam, essa aí não revidava. Essa aí, não, tudo bem, se você acha que é assim, tá bom, tal. E aí o cara tentava fazer fogo, aí não conseguia, tentava caçar, não conseguia, aí descontava nela. Em determinado momento, ela conseguiu fazer fogo. Aí o cara já ficou meio assim e tal. Aí daqui a pouco ela conseguiu comida, e ele não conseguiu. Ela conseguiu comida de novo, ele não. Aí eu sei que lá para o 10º dia o cara se rendeu. Falou, olha, desculpa, eu estava tratando você muito mal, mas na realidade acho que eu que preciso mudar a minha maneira de ser e tal. Então, 2 coisas que eu achei legal. Primeiro, a humildade dele de reconhecer, porque isso não é fácil, a gente precisa coragem até para reconhecer quando a gente está errado, e a tranquilidade e serenidade dela, que mesmo numa situação difícil, de sobrevivência, com estresse, mosquito picando, calor, frio, não sei o quê, sendo atacada pelo companheiro, ela manteve a tranquilidade. Então, isso dá uma lição bastante interessante para a gente, né? Que, na realidade, está tudo aqui, né? A capacidade da gente manter a calma, da gente manter o controle. O pensamento budista ele é bem interessante nisso, né? Então, você tem que desenvolver primeiro a você mesmo. Você se desenvolvendo como pessoa, tudo fica mais fácil. A gente tem uma tendência muito grande de dizer que a culpa é do outro, que o difícil é o outro, que não sei o quê, e a gente não olha para dentro de si, né? A gente não olha para como estão nossas habilidades, como está meu equilíbrio emocional, né? Como é que eu estou me comportando perante as outras pessoas, como está a minha linguagem, como é que estão meus questionamentos. Então, depois de muito tempo nessa área, a gente acaba chegando à conclusão que, assim, a grande peça que faz a diferença, como a gente estava brincando no início, é o BIOS. Né? O BIOS é que faz a grande diferença, né? O ser biológico que nós somos é que faz toda a diferença. Então, se a gente começar por aí, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu coloquei no chat aqui, nós quase, eu e o Rui quase monopolizamos aqui você, mas, pessoal, por favor, fique à vontade aí, quem tiver alguma colocação, alguma pergunta, aproveite aí que realmente o Francisco é uma autoridade no assunto e eu tenho certeza que qualquer pergunta que ele responder vai aproveitar todos aqui. Por favor, fiquem à vontade, viu? Juliano, você não trouxe nenhum problema pronto lá do escritório, não? Já bota aí. Não, Romeu. Não, mas o que me chamou a atenção são a parte conceitual desses termos técnicos, né? Típicos das negociações, porque eu acabo me corrigindo, porque a gente acaba tomando, em algumas oportunidades, tendo alguma postura, e cidade pequena pega fama. Tem conciliador que eu entro na audiência e falo, ih, é o Juliano, não vai dar acordo. Nossa, mas nem começou. Então, da onde vem essa fama, né, Juliano? Então, a cidade pequena é complicada. Então, a gente tem que tomar uma postura muito delicada nas audiências, que, por sinal, daqui a pouco eu tenho uma de conciliação, né, para poder corrigir e mudar a nossa mentalidade, que foi realmente estruturada numa questão de litígio, né? Só gostaria de fazer um parênteses para consignar a presença da presidente da subseção de Piedade, doutora Derli Rodrigues da Silva Oliveira. Muito obrigado pela presença. Derli, obrigado pela presença, bacana. Olha, o Carlos Trubianelli, doutor Carlos, tem uma pergunta? Opa. É possível? Por favor. Primeiro, Francisco, parabéns, né, pela apresentação, esse conhecimento todo é importantíssimo. E eu queria comentar uma coisa com você, ver se você concorda.
tudo que você falou, né? Obviamente a gente tem que, com o tempo, e a gente acha que vai adquirindo esse conhecimento nas negociações que vão acontecendo no nosso dia a dia. Mas uma coisa que eu acho que é mais difícil do que tudo é você saber qual tipo, né, de colocação ou tipo de negociação que você vai fazer para que tipo de pessoa, para que momento. Porque eu acho que mesmo quando você tem uma negociação repetitiva ou você vai negociar novamente com aquela pessoa, o momento dela pode estar totalmente diferente do que a negociação que você fez há tempos atrás. Ou seja, então, se você vai com o preconceito de que a negociação com ele foi boa naquele momento porque você usou ou essa técnica ou essa maneira de negociar, de repente, nesse momento, ela pode estar totalmente diferente. Ou seja, então, essa minha, assim, eu acho que o mais difícil, apesar de você conhecer, quando você, obviamente, chegar nesse estágio, né, que também não é fácil, é saber o que usar, em que momento, com quem, e mesmo que seja a mesma pessoa, às vezes você tem que mudar de tática porque o momento dela, ou o seu momento, está diferente, né? O que você me diz disso, Francisco? Bom, sempre que a gente lida com pessoas, a gente precisa entender como as pessoas funcionam, né? Quanto mais a gente entender como as pessoas funcionam, como elas pensam, como elas reagem, como elas se emocionam, mais fácil é para eu saber identificar o momento de usar determinadas técnicas, né? Eu costumo dizer que as técnicas de negociação em si, isso é relativamente fácil da gente aprender. Se a gente faz um treinamento curto, a gente até consegue. Mas, realmente, essa dificuldade de saber como aplicar com quem aplicar e como aplicar, aí você precisa ter um conhecimento maior sobre a natureza do ser humano, né, para você poder identificar, porque muitas vezes, se você identificar qual a necessidade básica, psicológica da pessoa, isso é um atalho para você poder resolver o problema. Se você vê que o problema dela é uma falta de segurança, ela está se sentindo insegura, então, se você der segurança para ela, você vai resolver o problema. Isso, às vezes, é mais poderoso que todos os argumentos que você poderia utilizar. Mas, então, eu acho que as técnicas em si são relativamente fáceis de aprender. Agora, o que é difícil, na minha opinião? São as tais das soft skills. Isso é muito difícil. Por quê? Porque isso depende das crenças que nós temos dentro de nós. Então, por exemplo, tem pesquisas que afirmam que se você fizer muitas perguntas, você vai ser o melhor negociador. Muito bem. Mas tem pessoa que tem vergonha de fazer pergunta, porque acha que vai estar atrapalhando, porque acha que está incomodando, né? Então, essa pessoa que tem a crença de que fazer perguntas atrapalha, ela tem uma crença limitante que não deixa que essa habilidade dela se desenvolva. Tem pessoas que acham que se o outro lado falar muito, ela vai acabar dominando a situação tal. Então, essa pessoa não utiliza a escuta ativa. Ela não presta atenção no que o outro lado está falando. Então, o mais difícil é dominar isso. Por quê? A gente pode, até no treinamento, a gente pode até ler em um livro, que a gente precisa se comportar dessa forma numa negociação. Bom, se eu sei que precisa, por que eu não me comporto? Porque as minhas crenças me levam a adotar sempre o mesmo comportamento que eu aprendi durante a minha vida inteira, que é o mais eficiente. Então, essa dificuldade atrapalha a grande maioria das negociações, mais até que as técnicas. Agora, naturalmente, Carlos, você saber quando aplicar aí é a arte, por isso que a gente tem que praticar muito, né? A gente, além de ler, a gente tem que praticar também, e não vai acertar sempre. Então, e aí entra outra questão importante. Eu entrei numa negociação, não deu certo. E aí, ao final do mundo? Não, de forma nenhuma. Eu aprendi que desse jeito não funciona. Então, que outra técnica eu posso usar? Então, da próxima vez eu vou usar uma abordagem diferente. Então, é interessante no nosso treinamento que nós temos pessoas, por exemplo, de um determinado estilo, e aí começa a fazer exercício de negociação. Então, vamos supor que é uma pessoa muito prestativa, então ela cede fácil, aí ela se dá mal numa negociação. Aí, na outra negociação, o que ela faz? Ela erra para o outro lado. Aí ela se torna muito competitiva e também se dá mal na negociação. Mas é normal, né? Quando a gente está treinando, é normal a gente errar a mão. E aí, à medida que você vai passando pelas situações, você vai calibrando o melhor comportamento até você conseguir atingir o objetivo que você quer. Mas, realmente, é muito esforço e assim, um querer melhorar, um querer atingir os objetivos
bastante persistente. Se a gente tiver foco, chega lá, mas não é da noite para o dia, não é lendo 10 dicas de negociação que a gente consegue, não. Aliás, a habilidade de ouvir, de auscultar, né, dizem, é muito... até entre amigos, às vezes você vai contar um problema, né? Chega aqui, ô Nilton, eu queria contar um problema. Você estou com um problema assim, ih, rapaz, e eu também, e aí emenda dele. Mas eu estou com uma dor de barriga, e eu estou com uma dor de cabeça, rapaz, eu estou com uma dor de estômago, eu estou com câncer. Aí pronto. Quer dizer, sempre você tenta colocar o seu problema, ao invés de escutar o problema do... Agora, para nós que somos advogados e faz parte da profissão, né, escutar o outro, eu vejo quantas falhas eu cometo na construção da peça, defesa ou petição inicial, e a hora que eu vou fazer, eu falei, nossa, mas isso eu acho que eu não falei, não conversei. Daí eu ligo para o cliente, mas eu falei isso para o senhor, doutor. Eu falei, desculpa, não anotei. Na verdade, eu não escutei. Né? A verdade é essa, você está, né? A Érica, professor Francisco, queria, acho que falar. Érica, fique à vontade, por favor. Queria dar um depoimento, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu queria dar um oi especial aqui para todos os presidentes do primeiro colégio, na primeira região administrativa do Colégio de Presidentes de São Paulo, que aderiu aí em massa à FENALO e vão estar conosco lá. Então, em nome da FENALO, e muito obrigada, viu, Rui, pela ajuda aí. E muito obrigada ao Francisco novamente por essa maestria aí na condução da palestra. E eu queria realmente contar um pouco dessa minha experiência com a negociação, porque foi bem de acordo com o que eu vivenciei, né? Eu trabalho com negociação de dívidas, o Francisco, né, bem sabe, e na negociação de dívidas, quase que sempre, não vou dizer 100% das vezes, mas quase que 90% das vezes a gente está negociando com pessoas difíceis, porque elas estão num momento difícil da vida delas, né? Quando a gente está com pessoas que estão com dívidas, elas naturalmente já estão melindradas, já estão passando por um período difícil, e negociar com essas pessoas realmente não é muito fácil. Os doutores aqui que trabalham com essa área muito bem sabem disso, né? E quando eu comecei a aplicar efetivamente as técnicas de negociação, eu comecei a perceber o quanto isso muda o resultado que a gente traz, né? Não só pelo fato de que as negociações são mais produtivas, mas a sensação que a gente sai da negociação a partir do momento em que a gente aplica essas técnicas. A gente percebe que nós saímos dessa negociação com uma sensação melhor e o lado oposto também. Então, essa sensação de ganha-ganha, em que as duas partes saem satisfeitas, elas não saem com uma medida impositiva que é dada, por exemplo, por uma sentença. Não, elas chegaram num consenso de que aquilo satisfaz ambas as partes. Então, a minha experiência com a negociação me trouxe esse bem-estar, de que quando a gente termina a negociação, as partes estão realmente satisfeitas com o resultado dessa negociação. Então, eu agradeço muito, Francisco, Clube de Negociadores, que me trouxe essa experiência super positiva. Obrigado, Érica. A Érica é líder do segmento de negociação de dívidas, né? Em breve ela vai lançar um treinamento na área de negociação de dívidas, muito bem estruturado. É uma satisfação muito grande ter você aqui, Érica. Uma boa negociação resolve não apenas o litígio, né, mas, como se diz, né, mas o conflito de uma forma que as partes continuem a se falar, a se conversar e não saiam dali com ressentimento, né? Isso é bacana, né? Mas, professor Francisco, eu acho já, né, até o presidente aqui tem uma audiência agora às 15h40, né, Juliano? Então, acho que eu vou pedir para fazer as considerações finais, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, se puder rapidamente, dar o endereço do Clube dos Negociadores, né? Como funciona, se quem quiser eventualmente se filiar, por favor. Legal. Faz um merchan aí. O Clube de Negociadores, o endereço dele é clubedenegociadores.com, certo? Então, é só clicar, digitar clubedenegociadores.com. No Clube de Negociadores, nós oferecemos vários treinamentos, mas o mais legal que a gente oferece não são nem os treinamentos, é a comunidade.
Então, nós temos uma comunidade lá com vários grupos de estudo, temos um grupo de táticas de estudo de táticas de negociação, um grupo onde a gente estuda filmes e trechos de filme, como esse que eu apresentei agora, de interesse para negociação e gestão de conflitos. Temos um grupo de livros que estuda diversos livros aplicados à área da negociação. Estamos agora com um grupo de estudos de escola de mediação, né, que é liderada pela Ana Isolde, que é presidente da Câmara de Mediação da OAB de São Paulo. Então, esse network, essa comunidade, acho que é o grande diferencial, porque depois de passar pelo treinamento, todos se tornam amigos, conhecidos, apesar de nunca terem se visto presencialmente. E aí eu gostaria de comunicar para vocês uma oportunidade. Nós, a partir de agosto agora, estamos fazendo um reposicionamento do clube de negociadores, né? Então, numa primeira fase, estávamos muito preocupados com a qualidade, agora temos certeza que a qualidade é boa, e agora vamos para o mercado. E aí estamos fazendo um reposicionamento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando toda a nossa base de membros até agora e dando uma oportunidade para eles de se tornarem membros vitalícios do clube de negociadores, né? Então, pagando uma mensalidade de R$ 37,00 por mês para o resto da vida. Por quê? A partir de agosto vamos reposicionar isso no mercado. Então, é uma excelente oportunidade para aqueles que gostam do tema de negociação, para se vincular à nossa comunidade, porque é uma oportunidade que não volta mais. Depois de reposicionados, a gente vai estar em outro patamar, a gente vai estar com uma outra proposta. Mas, em consideração a toda a base que a gente construiu até agora, nós estamos lançando essa oportunidade e estou estendendo para cada um dos senhores, das senhoras, essa oportunidade. Então, é só entrar lá, na hora de fazer registro, tem lá um banner em cima, clica lá para ver a oferta imperdível, está lá, vocês vão chegar lá nos R$ 37,00. A partir daí, nós temos lá vários treinamentos, né? Temos um treinamento que vai começar agora em setembro de técnica de negociação, em breve vamos lançar o de negociação de dívidas, para vocês temos o de vendas, talvez não seja interessante, mas tem um de CNV, em breve vamos lançar um curso também de comunicação não violenta. Então, temos lá realmente muito assunto e todo voltado sempre para a área da negociação. Então, se vocês puderem dar uma passadinha lá e fazer parte da nossa comunidade, a gente ficaria realmente muito feliz. Bacana, viu? Professor Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar aqui, né, com a gente. Né? Eu sei que está aí da Espanha, né? Está aí essa pandemia, alguma coisa de boa a gente conseguiu, aprendemos a lidar com a mídia, né? Com essas plataformas aí, que possibilitou você estar falando aqui com a gente, né? Aqui no Brasil, 15 horas, né? Aí já deve ser lá pelas 20 horas, 29h30 da noite. Sim, são 8h30 já. 8h30, né? Então, muito obrigado mesmo pela gentileza de estar aqui. E eu passo a palavra para o nosso presidente aí, para ele fazer as considerações aí finais. Juliano, fica à vontade, por favor. Pois não, quero agradecer a participação de todos e de todas e deixar um recadinho para que nos procurem, nos sigam nas redes sociais, né, o AB Salto, tanto no Instagram quanto no Facebook, para poder saber das nossas palestras, participar dos nossos cursos, né? Inclusive, agora, para os advogados, nós teremos, o Dr. Romeu está terminando de montar a Semana Jurídica, que será do dia 10 de agosto ao dia 13 de agosto. Então, todos que quiserem nos seguir vão ter todas as informações para participar conosco. E eu quero agradecer mais uma vez ao professor Francisco pela disponibilidade e por nos brindar com essa palestra aí extremamente interessante e bacana. Agradecer mais uma vez, Romeu, por poder nos proporcionar isso, né? E o Rui também, que foi indicação do Rui, né? Sim, indicação do Rui. Opa! Bacana, gente. Daí só vem coisa boa, né, Juliano? Sim, com certeza. Agora tem que puxar um pouquinho, porque é conselheiro, você já viu, né? Vamos tem que puxar o saco do Rui, mano. Então tá bom, gente. Obrigado, pessoal. Francisco, fique à vontade, viu? Ok, muito obrigado, pessoal. Realmente foi uma satisfação muito grande, é uma honra estar aqui presente com uma plateia assim tão interessada, né? Que eu acho que o maior prazer que um instrutor, um professor pode ter é a atenção das pessoas em relação ao assunto, né? E aqui eu me senti muito bem acolhido, então agradeço de coração a participação de todos vocês, a atenção de estarem aqui presentes. Obrigado mais uma vez, Rui,
pela indicação, professor Romeu, por ter nos acompanhado nesse período, doutor Juliano, por essa oportunidade aqui. Muito obrigado.